Olá, estudantes da segunda série. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a origem e a classificação dos vírus. Mas o que é um vírus, né? O vírus, ele é uma minúscula partícula infecciosa que só pode se reproduzir se infectar uma célula hospedeira. São parasitas intracelulares obrigatórios. Isso quer dizer que quando ele está fora da célula de um hospedeiro, ele está inerte, pode estar cristalizado, por exemplo. Ele não tem metabolismo, ele não se reproduz. Então ele só vai fazer isso se estiver na célula de um hospedeiro. Tá? Então os vírus comandam a célula hospedeira e usam seus recursos para produzir mais vírus, basicamente reprogramando o hospedeiro para se tornar uma fábrica. Então é como se ele chegasse com todo o mecanismo, né, com material genético, porém ele vai utilizar o maquinário da célula para fazer a reprodução. Pelo menos a maior parte dos vírus faz isso, ok? Então eles não conseguem, né, se reproduzir sozinhos, eles precisam, né, estar dentro da célula hospedeira para isso. Então por isso eles só podem ser considerados como não seres vivos, eles não são considerados seres vivos. Porém, existem situações, né, características que fazem com que eles não sejam considerados seres vivos, mas existem características que são comuns com os seres vivos. Então, para ser considerados como não seres vivos, eles fora do hospedeiro não se manifestam atividades vitais, então não tem metabolismo e tudo mais. E dentre das características, né, que poderiam considerar como ser vivo, né, é essa capacidade de reprodução e evolução, ok? Então eles não possuem células, são muito pequenos, muito menores do que as células e são basicamente pacotes de ácido nucleico e proteína. Então tem o capsídeo e o ácido nucleico, ok? Mesmo assim, eles têm algumas características importantes, né, de células vivas. Então eles têm genoma, né, que é o ácido nucleico, pode ser RNA, pode ser DNA, comum dos seres vivos, tá? Ainda como as células dos seres vivos, os vírus possuem essas variações genéticas, então eles têm a capacidade de evoluir, né, sofrer mutações, algo que é comum entre seres vivos, ok? Existem muitos tipos diferentes de vírus no mundo, eles variam muito em tamanho, formato, ciclo de vida. Então, se você está curioso, você pode utilizar, por exemplo, o site ViralZone, né, que tem várias características, mostra, por exemplo, as novidades sobre o coronavírus também, ok? Então aqui é um exemplo de como é o site, né, do ViralZone, mostrando ali algumas características, algumas espécies de vírus, alguns tipos de vírus diferentes. Tá? A estrutura de um vírus, então ele é uma cápsula proteica, então essa cápsula que é chamada de capsídeo, tá? Pode ter ou não envelope e dentro desse capsídeo tem o ácido nucleico que pode ser RNA ou DNA. Tá? Então, o que é uma infecção viral? Quando o vírus entra no corpo do ser humano, né, do seu hospedeiro, da célula hospedeira, ele vai começar a se reproduzir, então vai ter todo um ciclo de vida em que ele vai liberar a sua carga genética, vai se replicar, vai formar vírus novos e vai sair dali vários virions, né, que são vírus novos que poderão infectar outras células hospedeiras. Okay? Essa especificidade, né, essa capacidade de se modificar, né? Então cada vírus é capaz de infectar um tipo de célula. Sendo assim, dizemos que os vírus possuem especificidade. Então existe, por exemplo, vírus que infectam bactérias, existem vírus que infectam seres humanos, existem vírus, por exemplo, vírus que infectam o mosaico do tabaco, ok? E nesse vídeo, então, nós falamos sobre a origem e a classificação dos vírus. Espero que vocês tenham gostado e até breve.